É um dia, primeiro porque estamos cultuando ao Senhor, né? E é um dia de batismo. Estamos reunidos para cumprir essa ordenança do Senhor. Estão aqui amigos, família e a igreja do Senhor. E a gente fica feliz, muito feliz por isso. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20. Nós vamos pensar brevemente a respeito do batismo e tudo aquilo que ele representa para nós como igreja. Se você não está com sua Bíblia, você também pode acompanhar ali na tela. E diz assim a palavra do Senhor. Ele está falando aqui no contexto da grande comissão. Jesus fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Feche seus olhos. Senhor, é a tua palavra, Pai, por isso te pedimos, ilumina a nossa mente, e que o nosso coração seja uma terra fértil nessa noite, e que o Senhor fale conosco, Pai, porque o Senhor bem sabe que nós precisamos e somos dependentes do Senhor, da tua orientação, da tua palavra, e da iluminação dela para que possamos entender, Senhor. Por isso, se conosco, Pai, que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. E nós vamos pensar, irmãos, brevemente a respeito do batismo. Então, nós lemos aqui o próprio Senhor Jesus falando. Então, de maneira bem simples, o que é o batismo, então? O batismo é uma ordenança. É uma ordenança porque o próprio Cristo ordenou que fosse feito. O batismo também é um simbolismo que externa a fé pública. Nós vamos ver hoje isso acontecendo. Irmãos nossos que vão se batizar, eles estão fazendo isso publicamente, de forma que toda a igreja, amigos, família estão vendo. O batismo, ele não concede por si só a salvação, porque nós sabemos que a salvação é pela graça do Senhor, mediante a fé em Cristo Jesus. O batismo, então, ele é um simbolismo que representa, que confirma isso. É a demonstração simbólica de um salvo dizendo: Jesus Cristo me alcançou por sua graça, lavando meus pecados. O que é o batismo também? É a morte para o pecado, é o simbolismo da morte para o pecado e o renascimento para uma nova vida em Cristo Jesus. E o batismo é também a marca da separação visível da igreja e do mundo, de forma que, quando nos batizamos, estamos ali dizendo, como igreja, que nós não fazemos mais parte daquele mundo. Existem, irmãos, também que nós vamos falar aqui da marcas do batismo. No Antigo Testamento, o que era a marca do batismo, então? Era a circuncisão. Nós podemos ver Paulo falando sobre isso em Romanos, capítulo 4, versículo 11. Mas o batismo é também a marca da nova aliança. O Senhor Jesus instituiu e ordenou. Nós podemos ver isso em Atos. Eu queria que você lesse comigo. Atos capítulo 2, do verso 37 e 38. Se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Em Atos capítulo 2, verso 37 e 38. E diz assim: e ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais discípulos: que faremos, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, irmãos, vê que a igreja, já em Atos, continuou com essa prática. Por quê? Entendendo e confirmando essa ordenança do Senhor Jesus Cristo em se batizar. E de forma também simples, como é feito o batismo? Às vezes nos perguntamos, tem pessoas que não sabem, o batismo é feito em água, como vocês vão ver hoje, e ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
a Trindade. E é feito também por uma igreja que professa a fé verdadeira. Nós acabamos de ler que a igreja primitiva, em Atos, capítulo 2, praticava aquilo que o Senhor nos ordenou. Então, irmãos, de maneira bem breve, eu queria que você pensasse sobre isso e se lembrasse que nós não somos mais escravos do pecado. E dizendo isso, eu quero que você ouça o versículo em Gálatas, capítulo 5, verso 1, que diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar sobre vós debaixo do jugo da servidão. E Paulo aqui, irmãos, estava falando que se você foi alcançado por Cristo, existe todo um processo. O evangelho é pregado, nós ouvimos o evangelho, o nosso coração entra em arrependimento, e naturalmente nós começamos a caminhar com os irmãos, e depois disso então acontece o batismo, onde nós publicamente professamos a nossa fé, confirmamos, dizemos que temos ali uma aliança com a igreja, com aqueles irmãos e com toda a igreja do Senhor universal. E depois disso, o que acontece então? Nós continuamos caminhando com Cristo. E essa é a beleza da igreja, e essa também é a dificuldade, esse é o desafio que nos é proposto. Porque, irmãos, vocês bem sabem, todos aqueles que já são crentes no Senhor, aqueles que vão se batizar hoje já experimentam isso. E talvez você está aqui nessa noite e está ouvindo essa palavra. E de repente o seu coração já começa a entrar em arrependimento ouvindo a palavra do Senhor. E esse é um muito bom sinal. E nós devemos então continuar a nossa caminhada com Cristo. E Paulo então leva uma palavra de ânimo, mas também de exortação, dizendo: nós precisamos continuar lutando contra o pecado, dia após dia. Porque aquele que nos libertou, ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então precisamos seguir em frente. Aqueles que estão hoje aqui e que já são crentes no Senhor Jesus, eles enfrentam lutas diárias contra o pecado, para não serem mais postos sobre esse jugo de servidão. Paulo usa muito o contexto da escravidão, que era muito comum, e não era como o conceito que nós temos muito hoje, porque naquela época, o conceito de escravidão era tido em tempos de guerra, onde uma nação conquistava a outra e levava famílias inteiras, a nação inteira como escravo. Não tinha a ver com a cor nem com raça. De forma que também havia, de forma mais branda, essa escravidão, de forma que muitos se tornavam amigos ali, em certo nível, de seus senhores. E nós vamos ver Paulo falando diversas vezes sobre isso. E aqui ele está falando justamente isso. Não volte a entrar no jugo da escravidão. Não volte a ser dominado pelo pecado. Quem era o seu senhor antigamente? Era o pecado, que regia você com um chicote. Mas hoje, o Senhor Jesus te libertou. E o jugo dele é suave, é leve. E nós temos paz com Deus para continuar a nossa caminhada com Cristo. Então se apegue à palavra do Senhor, a essa palavra. E se a sua caminhada tem sido difícil, você que já é um crente no Senhor Jesus, não desista. Continue caminhando, continue com a igreja, continue com os irmãos. Não é fácil, mas é aquilo que nós temos que fazer. Não existe outro caminho para aqueles que receberam o Senhor. E você que está iniciando essa caminhada, entenda, as lutas virão, o dia mau virá, as dificuldades virão, mas o Senhor disse que estaria com você até a consumação dos séculos. E a você que nessa noite ainda não tem o Senhor como Salvador da sua vida, se arrependa,
entregue a sua vida, confesse os seus pecados, porque o Senhor tem um jugo suave, um fardo leve. Ele quer tirar todo o peso do pecado da sua vida e trazer alegria e paz. Ele tirou as nossas vidas do lamaçal, do charco, do lodo, do pecado e colocou os nossos pés sobre o quê? Sobre a rocha, onde temos firmeza em Cristo para continuar caminhando. Então, nessa noite, que o seu coração, assim como lemos, ele se compunja, ele se arrependa profundamente, e todos nós possamos pensar que não somente é o batismo, mas é a caminhada que continuamos com Cristo, e devemos estar firmes na fé, porque, irmãos, não é fácil, e você sabe que não é fácil. Nós temos visto dia após dia a dificuldade de caminhar com o Senhor por conta das lutas. Contudo, isso não torna essa caminhada um fardo. Os discípulos morreram e sofreram e se alegraram por isso, em sofrer e morrer pelo Senhor. Ainda hoje, irmãos nossos em outros países morrem, entregam suas vidas por esse evangelho, por essa mesma mensagem que me alcançou e que te alcançou. Por isso nós devemos estar firmes no Senhor. Encha o seu coração de alegria. Quanto mais ainda nessa noite, em que irmãos nossos serão batizados, estarão ali concretizando o selo, o simbolismo da caminhada na fé. Então alegre o seu coração nessa noite. Ore ao Senhor, para que fortaleça eles, e para que também fortaleça a sua vida. Amém? Feche os seus olhos nessa noite. Pai, nós adoramos o Senhor, porque o Senhor é bom, é um Pai de amor, de misericórdia, é um Pai que nos sustenta dia após dia, Pai. Diante de lutas diárias e dificuldades, o Senhor tem sido o nosso porto seguro, aquele que confiamos, Senhor, aquele que de Ti, Senhor, emana todo o ânimo, toda a esperança para as nossas vidas. E por isso glorificamos o Teu nome, Pai. E nessa noite, Senhor, enche os nossos corações de alegria, Pai. E nos fortalece, Senhor, na caminhada. Fortalece cada um dos nossos irmãos que estarão passando pelo batismo nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus é o que nós te pedimos. Amém e amém.